Olá a todos os meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ver essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. O devocional se encontra aqui no livro de 2 Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 6, que vai dizer assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Aqui está falando sobre a antiga e a nova lei, né? A antiga lei era a lei de Moisés, né? Era a lei dos 10 mandamentos, e a nova lei é a lei do Espírito Santo, a lei na qual Jesus veio para se sacrificar e morrer por nós. E ele nos faz ministros seus, né? Ministros da sua palavra, nos faz pessoas que vai levar o Evangelho para as pessoas através do Espírito Santo de Deus. Jesus veio para fazer essa aliança conosco, né? Nos aproximar novamente de Deus, porque nós estávamos afastados de Deus, e Ele veio para nos unir novamente com o Pai, nos unir novamente com Deus. Então ele se entregou naquela cruz para morrer pelos nossos pecados e as nossas falhas, e hoje nós somos ministros dele. Nós levamos, propagamos, anunciamos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que mais e mais pessoas venham ser também ministros da palavra deles, pregadores da palavra, levar o evangelho para todas as criaturas, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos pregar o evangelho em todo o mundo, né? Que todas as pessoas têm que ouvir a mensagem da cruz para que venham ser libertas, porque a única forma da gente ser liberto é conhecendo a verdade, e a verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Então nós devemos viver na nova lei, na nova aliança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através do Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi levado ao céu, ele deixou o seu Santo Espírito para nos conduzir, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ensinar a palavra que ele deixou, né? Tudo que a gente aprende da palavra de Deus é através do Espírito Santo. É ele que revela para nós, é ele quem convence o homem do pecado e do juízo. É ele que nos convence, né, que somos pecadores, que somos falhos, que somos errantes. Tudo isso quando a gente se dedica a conhecer a verdade, a conhecer a palavra. E nós vamos ser libertos por essa palavra. Por isso que nós devemos pregar para todas as pessoas. Por mais que as pessoas não queiram ouvir, por mais que as pessoas não queiram, não se importem, né, com a mensagem, mas uma hora o Espírito Santo vai convencer essa pessoa de que ela precisa de Deus, que para ir para o céu, que para ela chegar até Deus, ela precisa reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Antigamente, no tempo da lei de Moisés, só os sacerdotes tinham acesso a Deus. Só os sacerdotes poderiam conversar com Deus, né? Eles eram ministros separados naquela época, os sacerdotes eram separados para interceder a Deus pelo povo, para pedir a Deus pelo povo, para orar pelo povo. Hoje em dia não, Jesus Cristo quando veio, ele abriu essa porta, ele rasgou o véu do templo, né? Porque naquela época só os sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos, no templo, para orar e clamar a Deus pelo povo e fazer sacrifícios para Deus, para o povo, né? Para que o povo viesse ser perdoado, para que as pessoas viessem se arrepender. Então só os sacerdotes podiam naquela época, mas hoje em dia, depois que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, se entregou naquela cruz, o véu do templo foi rasgado. Então ele deu acesso para que todos nós venhamos chegar até Deus. Ele abriu a porta para que nós pudéssemos conversar com Deus a hora que a gente quiser, o tempo que a gente quiser, porque Deus está acessível a todos. Então Jesus Cristo veio para nos aproximar mais de Deus, para que a gente venha ter comunhão com Ele, para que a gente venha ter vida com Deus. E nós podemos conversar com Deus o tempo todo, pois Ele conhece e sabe o que está no nosso coração, na nossa mente. Então quando a gente se chegar até Deus, a gente tem que se chegar com o coração aberto,
um coração contrito e quebrantado, porque Deus se agrada de pessoas assim. Deus não quer que a gente chegue até Ele com palavras bonitas, com palavras inteligentes. Não, Ele quer que a gente chegue com um coração sincero, converse com Ele com sinceridade de coração, né? Ter um coração aberto, limpo, né? Confessando todos os erros e as falhas, se erra, se falhou, se pecou, confessar, porque é isso que Deus quer ouvir de nós. Então foi Jesus Cristo que abriu essa porta para a gente, foi Ele que rasgou o véu do templo, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Foi através dessa nova aliança que Ele fez com Deus, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso diante do Pai, que a gente pudéssemos entrar nas igrejas, nos templos, para congregar, para viver unidos com os irmãos, para levar os nossos louvores de adoração ao Pai, porque como eu já falei, só os sacerdotes naquela época poderiam entrar no templo, né? Hoje em dia não, tem muitas igrejas, tem várias igrejas aí sérias, igrejas de Deus, igrejas que pregam a palavra do Senhor, que estão abertas, né? Para que todos aqueles que queiram cultuar, levar os seus louvores diante de Deus, as suas petições, irem até os altares, irem até as igrejas para conhecer mais de Deus, para aprender mais de Deus, porque na igreja nós vamos aprender mais de Deus, né? Lá tem pessoas preparadas para ensinar, para pregar a mensagem, para levar a mensagem e nos conduzir como Deus quer que eles façam, né? Porque quando a pessoa é levantada como ministro do Senhor, ela tem que estar preparada na palavra, para que possa passar o ensinamento para as outras pessoas. Então essa pessoa tem que ser bem experimentada na palavra, tem que conhecer, tem que estudar, tem que mergulhar no conhecimento da palavra do Senhor, para que possa ser um ministro, né? Uma obreira aprovada, para levar a palavra com sabedoria e com verdade. Então Jesus Cristo é o nosso amado mestre, que nos ensina, que nos capacita, tudo através do seu Santo Espírito, né? O Espírito de Deus está aí livre, nos conduzindo para que a gente possa viver e fazer a vontade do nosso Deus amado, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigado, Senhor, por nos livrar, nos libertar, por fazer essa aliança por nós, por nos aproximar mais de Deus, por nos capacitar a levar a Tua palavra, Pai amado, com sabedoria, para que mais pessoas venham conhecer e alcançar a mensagem do Senhor, a Tua palavra, Pai. Pois o Senhor deixou a Tua palavra para que todos venham conhecer e venham ser libertos, e que o Teu Espírito venha estar conosco sempre, todos os dias, nos conduzindo para o caminho da salvação, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal, Pai amado, nós, a nossa casa e o nosso. Que o Senhor venha trazer cura para quem está clamando por cura, salvação, libertação, paz nos lares, prosperidade, portas abertas, Pai amado. Muitas pessoas estão clamando por portas abertas. Que o Senhor venha fazer todos prosperarem, todos viverem uma vida abundante, cheia de paz e da Tua presença. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão cativos, que estão presos, Pai, no meio de drogas, de vícios, as pessoas que vivem depressivas, ansiosas, angustiadas, com crise do pânico. Só o Senhor, Pai, é a cura. Só o Senhor é a solução para tudo, Pai amado. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e o Senhor venha nos abençoar. O Senhor estenda suas mãos poderosas e abençoe a cada pessoa que está clamando a Ti, pois o Senhor é a esperança, o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação, é o nosso caminho. Que o Senhor venha com as Tuas ricas bênçãos nos guardar e nos proteger e nos abençoar todos os dias das nossas vidas, Pai amado. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.